Fala galera, beleza? Mais um convidado aqui. Que satisfação receber o meu amigo, meu irmãozão, professor Marco Aurélio Bernardes, economista, professor da Universidade Metodista, que eu tive o privilégio de conhecer lá em 2009 e hoje é um parceirão que eu estou trazendo para contar um pouquinho da sua história aqui no Construindo Histórias. Como é que você está, Marcão? Beleza? Graças a Deus, bem. E você, Paulo? Eu Que estou bem bom. também. Estamos aqui trancadinho, né? Mas Sim, estamos tocando a vida, né? sim. E como a gente falou, eu tive essa ideia, essas loucuras que de vez em quando eu tenho. E o meu canal, Construindo Histórias, eu estou trazendo uma galera aí para contar história. E eu sei que você tem uma história bacana para contar aí para a galera que me segue. Então, Marcão, Muito conta bom. para a gente aí como é que foi essa trajetória aí. Primeiro, eu quero agradecer a você, às pessoas que te acompanham. O privilégio, na verdade, é muito meu, né? Tem pessoas que surgem na nossa vida, não se sabe bem por quê, mas eu sempre acredito que não é ao acaso, deve ter um porquê de você ter é, é, de você fazer parte da minha vida. Então, já te agradeço e agradeço a Deus por isso. Por outro lado, Paulo, eu tenho uma história de vida bastante peculiar, porque foi um movimento que eu fiz para me encontrar profissionalmente, né? Eu sou filho de uma família de classe média, né? Mas o início da minha família foi muito complexo porque o meu pai foi faxineiro no HC, no Hospital das Clínicas. E eu nasço, né, dentro desse processo de transição da vida dele de faxineiro para enfermeiro, né? Que teve uma pessoa que o ajudou demais no Hospital das Clínicas, ele fez a Universidade de São Paulo e se formou em enfermagem padrão lá. Nesse meio tempo, a gente discute empreendedorismo e a gente sabe que um dos fatores motivadores para você escolher uma carreira ou escolher caminhos são os pais, são aquelas referências próximas, né? Então eu pensei na área da saúde, mas eu não posso com sangue, então logo eu abortei essa essa busca. E eu fui para uma área que tinha um pouco a ver com o meu jeito de ser, as minhas demandas, né? E foi a área que eu escolhi para trabalhar, que foi economia, ciências econômicas. Eu tive um processo que não cabe nesses 10 minutos, que é a proposta aqui do nosso encontro, um processo longo, doloroso, né? Mas que me fez passar por duas universidades, uma faculdade, uma universidade, que foram decisivas na minha compreensão dessa carreira, né? A primeira foi a FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, e a segunda foi a Universidade Mackenzie, onde eu terminei o meu curso de economia. Nessa trajetória, eu fiquei desempregado, porque eu pedi demissão da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, num momento em que, de fato, eu não me encontrava, ganhava relativamente bem, trabalhava numa área voltada à micro e pequena indústria, que é o DEMP, e entre outros lugares. Eu passei por 12 organizações. Mas, assim, na Fiesp, eu ficava lá atrás de uma mesa, etc. e tal, e ajudando com a interpretação da legislação a micro e pequenas empresas, né, que buscavam recurso da Fiesp e eram associadas. Aquilo não me fazia bem. Então, por um lado, atendia a minha demanda de sobrevivência, né, porque o material é importante, mas a gente não vive só do material. A gente tem outros campos da vida que são tão importantes quanto, não é? E foi aí que eu, recebendo muita gente, conversando com um com outro, e as pessoas diziam: quando você sair, me procure, eu tenho alguma coisa para você e coisa e tal. Mas nem eu sabia o que eu queria. Mas eu pedi demissão.
Meu casamento acabou, tinha uma filha de acho que 1 ano, né? 1 ano. E o dinheiro que eu recebi não foi o suficiente. E eu entrei numa dinâmica de depressão muito grande. Busquei terapia, acentuei o meu processo de análise. E uma sacada de uma psicóloga, psicanalista, para mim, foi a seguinte: você precisa fazer algum movimento, porque eu ficava esperando o telefone tocar, mensagens chegarem, e não chegavam mensagens, e a porcaria do telefone não tocava. Então, eu fui numa escola estadual, onde as crianças iam com um chinelinho bem fininho, que a Havaiana na periferia é diferente, né? E eu fui ser professor eventual de matemática, história, geografia, português, e de vez em quando, por conta do meu tamanho, eu dava aula de educação física também. Faltou professor, eu entrava para fazer alguma atividade. E nessas, Paulo, estava passando o filme A Era do Gelo, e eu cheguei e falei com a diretora, uma argentina na época, eu falei, olha, eu gostaria de levar essa criançada no cinema, porque a minha vida tinha virado. Eu ganhava R$ 120 por mês como professor eventual. Isso foi em 2001, 2002, né? R$ 120 por mês. Aí eu falei, isso não vai mudar minha vida. Eu colocava um moletom, uma camisetinha branca, meu tênis, ia dar minha aula, ficava no sofazinho, primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês, os professores com carreira no estado começavam a se afastar, porque a periferia, naquela época, era muito complicada, segue, e deve ter piorado agora com o Covid-19, com essa crise de saúde, de emprego e de oportunidades, mas já era muito barra pesada. Então, os professores iam para as primeiras semanas e depois se afastavam. E aí eu comecei a dar aula. Dei aula por 2 meses nessa escola, né? E nesse processo, eu levei, então, as crianças ao cinema, aquela rede fantástica de cinema. É Cinemark? uma rede... Cinemark? Cinemark. Eu fui antes lá, falei que eu era professor, eles me possibilitaram pagar meia da meia. Eu fui com 70 crianças. Meia da meia coube nos meus 120. McDonald's ao lado, eu fui à franquia do McDonald's e expliquei que eu era professor nessa escola, e se eles poderiam diminuir o valor do lanche para que cada aluno tivesse lá um Mac feliz. Eles deram o lanche, não cobraram R$ 1. Todo mundo comeu um lanchinho, teve a sua Coca-Cola e a batatinha. Que legal. O resultado, o resumo da ópera, foi que eu fui com 70 caras que ninguém queria ver pela frente, foram todos caminhando comigo até o Shopping Center Continental, próximo a Osasco. No cinema, na época que havia lá, assistimos a Era do Gelo, segurança aqui olhando ali, torcendo o nariz, aquela coisa toda. Não tivemos um evento, nem na ida e nem na volta. O resumo foi o seguinte: depois que eu voltei, dei mais uma semana de aula, exatamente uma semana, e o telefone, a porra do telefone tocou. E quando tocou, era uma proposta de trabalho e eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, e aí vinha táxi me pegar, me levar no aeroporto. Eu viajei o Brasil inteiro para fazer um trabalho pela Abimóvel, Associação Brasileira da Indústria Moveleira, como economista e para implantar um selo de qualidade no móvel. Selo brasileiro de qualidade do móvel. Então, viajei o Brasil todo. Essa perspectiva, ela me abriu uma fronteira, né, que eu imaginei que fosse inexpugnável, que é a fronteira de você sempre carregar a esperança. Quando você está numa situação, você tem a oportunidade de pensar coisas que, se você estivesse na rotina, no dia a dia, você não pensaria. Você teve uma oportunidade e pensou um canal no YouTube. O pequeno empresário
que eventualmente, por conta desse cenário desafiador, ele tem mais tempo em outras atividades, ele pode fazer mais visitas, fazer meetings com seus parceiros e desenvolver as várias possibilidades de comunicação de tal modo que ele não conseguiria fazer se estivesse envolvido na rotina. Tudo o que você vive te abre portas para você pensar, né, sem limitações, sem barreiras, sem preconceitos, outras possibilidades. O que eu aprendi com isso? Nada é impossível. Quando eu dei aula no Estado, eu comecei a pensar sobre dar aula como carreira. Até então nunca havia pensado. E ali começou, foi um embrião da minha carreira como professor universitário. Eu comecei na Universidade Metodista, eu dou aula lá há 14 anos praticamente, tá? E a minha primeira universidade, meu primeiro caminho. Depois você me abriu portas no Senac, eu dei aula na Trevisan, dei aula com você na Unicid, não é? Em pós-graduação, mas eu acho que nenhuma situação por si ela responde a todas as questões. Tudo que a gente vive são pontes para possibilidades melhores, em questões que, se a gente parar para pensar com calma, a gente vai verificar que, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Porque a gente não parou, a gente não reservou um tempinho nosso para verificar que esse mundo é grande demais, que nós somos potencial puro, nós somos potência, não é? E nós não nascemos para ficar o resto da vida reclamando de falta de oportunidade, falta de possibilidade, falta disso ou falta daquilo. A gente precisa realizar. Eu acho que essa é a minha fala, Paulo. E assim, né, Marcão, a gente tem uma história muito maior do que essa, né? Que Exato. nem precisa ser contada aqui, né? A gente já fez um monte de coisa juntos e você é um cara que eu gosto demais por conta desse seu jeito, por conta de toda essa história, né? Você é um cara que sempre me colocando freio, porque eu sou muito impulsivo, às vezes eu falo, né? Sempre me pondo freios e tal. E eu te conheço desde essa época, assim, eu tenho um orgulho de ser seu amigo, ver você agora aí fazendo doutorado, deve estar próximo de acabar, né? Imagina os perrengues que você está passando. Então, eu acho legal para a galera que me segue aí ver que é possível aquilo que eu falo para eles, Marcão. Só depende deles, porque eles olham para a gente como algo tão distante e a gente foi eles há pouco tempo atrás, né? E Exatamente. nada vem fácil. Bom, antes de Exatamente. finalizar e te agradecer, né? Os meus alunos não são diferentes dos seus, cheios de sonhos, cheios de objetivos, muitos, como eu disse para você, o primeiro da família que tem a oportunidade. Que mensagem que você deixa aí para os meus e para os seus alunos, Marcão? Deixa uma mensagem para eles aí. Eu vou deixar com o maior prazer. Foi uma coisa que me chamou a atenção, que contribui para eu sempre manter conexão com a humildade. Quando eu dava aula na periferia, o cheiro predominante era do chulé. Então, tinha uma galerinha que não conseguia nem tomar banho direitinho. E tomar banho não é passar perfume, coisa e tal, mas é água, sabão, humildade, limpeza. Ponto, acabou. Não é o excesso. Mas, de qualquer modo, nem isso as pessoas conseguiam fazer. Quando eu saí disso e saí dessa situação e fui trabalhar numa entidade de classe que mandava motorista me pegar em casa, me levar para aeroporto e ficava em bons hotéis, né? Curitiba, Goiânia e coisa e tal, Salvador. E eu passava no aeroporto, eu percebia muita gente com o nariz em pé, muito orgulhosa, muito arrogante, coisa e tal. Não sejam, independente das mudanças pelas quais vocês passem, não sejam arrogantes, mantenham a perspectiva da humildade. Ela fará você estudar muito, se dedicar ao que você ama, se dedicar ao que você escolheu fazer, não é? E
servir sempre de impulsionador para outras pessoas ao seu redor. É isso que o Paulo faz. E é isso que eu procuro fazer. É isso que eu tento É isso. fazer, Marcão. Cara, obrigado de coração por ter aceito aí participar dessa loucura. Eu não sei o que isso vai virar, mas eu não tenho pretensão de virar top em nada, eu só quero tocar alguns corações. E se eu conseguir fazer isso, eu já vou ficar bastante feliz. Marcão, cara, obrigado de novo, de coração. Prazer e um privilégio ter você aqui. Te desejo sucesso, você sabe que você mora no meu coração. Te desejo muito sucesso, muita saúde. E quando voltar, aquele café que você ainda me deve, aí a gente faz um presencial para a gente colocar aqui. Maravilha, Paulo. Um beijo para você, aos seus alunos. Você já é um sucesso, né? Por si, o seu jeito, a sua forma simples, bacana, sem barreiras de se colocar para as pessoas, assertiva, inteligente, né? E assim uma pessoa, se tem algumas das pessoas que eu conheci verdadeiras, né? Eu te incluo entre elas. Obrigado, viu? Você não tem, se é sim é sim, se é não, como eu te admiro por isso. E eu pago um Beijo e preço sucesso. alto, viu, por causa disso. Você não tem ideia de como o preço é alto. Mas faz parte. Talvez em outro momento eu Passa. conte isso para a galera. Marcão, obrigado, cara. Fica com Deus, viu? Beijo.